Bom, eu vou contar um pouquinho, então, o meu percurso, né, para vocês entenderem como que eu cheguei nos cegos e depois, então, como que eu chego no trabalho de doutorado, que é efetivamente aquele que eu vou apresentar para vocês. Quando me graduei, um pouco antes, eu comecei a questionar os professores de arquitetura a respeito de o que é o belo, né? O que é o belo? O belo para o sapo é a sapa, e dentro desses conceitos do que é o belo, em uma das conversas eu falei, tá, mas o que é o belo para o cego que não enxerga, que não vê, né? O que é o belo para ele? Existe o belo para ele? O que é arquitetura para ele? Né? Eu sempre queria entender e dizer que a arquitetura era muito mais do que a percepção visual, do que aquela percepção estática do ambiente. Eu não me contentava com as definições de que a arquitetura era da Venustas como o elemento mais importante da arquitetura, apesar de continuar, nunca defendeu o contrário, mas a Venustas, para ser Venustas, eu falava, tinha que ter algo mais, algo que quando você chega no ambiente, você faz... Eu, esse, esse chegar, aquilo que o ambiente proporciona, eu queria entender isso. E no decorrer da minha graduação, nessa história, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma escola para cegos. Olha o caminho, né, que a gente vai tentando entender. E fui pesquisar. Quando eu cheguei numa escola, numa cidade próxima a Londrina, que tinha uma escola para cegos, eles me deram vários folhetos, e em um desses folhetos tinha assim, para os arquitetos que já trabalharam com arquitetura para cegos, cadeirantes, etc., entrar em contato com o senhor Marcelo Guimarães, e esse folheto era de Belo Horizonte. E, obviamente, o contato que tinha ali era um contato que não existia, esse folheto tinha 10 anos já. Eu entrei em contato com o CREA, na época era o conselho, o nosso conselho, expliquei a situação, que era estudante de arquitetura, a gente não tinha internet, né? Vamos recordar que a pessoa que vos fala aqui tem uma determinada idade, então a internet não estava assim, né? A gente está falando em 1995, 96, né? 95 isso. Então, assim, a internet, né, é outra história hoje. Hoje você digita, sai tudo, né? Mas na época não. Então, entrei em contato, vem o contato. Bom, simplificando a história, quando eu encontro o Marcelo, eu vou visitá-lo lá em Belo Horizonte, ele me apresenta o universo da acessibilidade. Né? Então, se a gente está falando em 1995, se a gente pensar em acessibilidade, 1994 é um marco ali das normas, né? Na NBR 9050 de 94. Então, a gente tinha um ano. E a NBR 9050 de 94 não traz nada em relação aos cegos, né? Ela faz uma pequena pincelada. E então ele falou, mas não tem nada, não tem material de cegos. E aí começou essa história, eu acabei encontrando material na Espanha, um amigo trouxe da Espanha, gente, era tudo muito mais complicado. E, enfim, eu fiz um guia de acessibilidade para Londrina, que era quase um guia, eu fiz uma análise, fiz um mapa mental indireto com eles, utilizando os conceitos do Vicente Del Rio, da tese de doutorado dele, e aí detectei os elementos no centro da cidade, enfim, me apaixonei por esse universo, entrei com a proposta de um guia no mestrado. Um ano depois, minha primeira reunião com a Cris, ela me perguntou assim, tá, responde para mim, o que te queima por dentro? Cris, tu ainda faz essa pergunta, Cris? Eu faço. Então tá bom, tem que fazer, tem que fazer. O que te queima por dentro? Para um guia, nada me queimava por dentro. Claro que a Cris já sabia, né? A gente já tinha passado um ano em disciplinas, se conhecendo, enfim, eu sabia que não. Eu falei, o que me queima por dentro, depois de muito pensar, afinal, o que é arquitetura para quem não vê? E a Cris assim, tá aí tua dissertação, né? Tá, mas e aí, né? Então, inicia-se todo o percurso de pesquisa. A gente encontra livros de 1926, a Cris me ajuda, porque
um livro em francês, escrito por um cego, e ele tem um capítulo tratando de arquitetura, de 1926, né? E a gente faz as tardes de leitura com a Cris aí na UFRJ, eram fantásticos, assim, eu tenho saudade enorme dessa época, porque eram momentos assim, a gente ia gravando, a Cris ia traduzindo aquele livro, e foi espetacular. E aí a gente começa a pesquisa, para tentar entender como é que é a experiência, a gente cai no termo experiência, e aí da experiência a gente começa a entender que o conceito de beleza, ele está muito atrelado ao conceito de agradabilidade. Então, assim, para o cego, ele não consegue entender a arquitetura. Para ele não é a estética do detalhe. Eu lembro de um deles que ele esbarrou numa coluna ali no CCBB, e ele falou assim, esses detalhes, né, para mim não faz sentido algum, deve fazer para vocês que vêm, porque eu trabalhei com cegos congênitos, então cegos que nunca viram, né? Então, depois da gente fazer a pesquisa com vários, a gente localizou, né? A gente fez o recorte nos cegos com mais idade, acima dos 40, que nunca tinham visto, porque era a percepção mais pura sem a visão. Então, a gente começou a entender que o conceito de beleza, ele está atrelado a um conceito de agradabilidade, né? E aí tem muito a ver com essa percepção. E quando a gente fala dessa percepção, a gente não está centrando essa percepção numa percepção visual, uma percepção que até eu tinha colocado aqui para falar para vocês, né? Que a gente está falando de uma vivência que o cego tem temporalizada nesse espaço. O cego, a percepção da arquitetura para o cego é uma percepção temporalizada. O que seria uma percepção temporalizada? É uma percepção que depende da duração, quanto de tempo ele passa nesse ambiente, e para nós também, né? Eu defendo isso, e a dissertação e a tese vêm falar sobre isso. Depende do ritmo com que ele se desloca por esse ambiente. Então, quanto menor o ritmo, maior a percepção desse ambiente. Qual a sequência que ele faz, aí ele vai construindo, né? E tem muito a ver com os sons, a constância com que ele vem e frequenta esse ambiente e a familiaridade. Então, são itens importantes. O que a gente percebeu com essa experiência da dissertação? Né? Que a gente tem o processo de entrevistas semi-estruturadas, e depois a gente fez a experiência dentro do CCBB. No CCBB tiveram questões assim, fantásticas, assim, narrativas dos cegos fantásticas, onde eles, por exemplo, no primeiro cego que entrou, ele falou, nossa, isso aqui tem cheiro de cultura. E ele não sabia onde ele estava. Eu falei, mas o que é um cheiro de cultura? Ele, é essa mistura de cheiro de gente, cheiro de papel, cheiro de café, burburinho das pessoas. Isso, para ele, caracterizava o que a gente conhece como cheiro de cultura. Né? Então, esse é o cheiro de cultura para o cego. Depois a gente vai ter, num segundo momento, um outro cego que entra e que ele chega naquela cúpula do CCBB. Eu acho que vocês conhecem o CCBB aí do Rio de Janeiro? Então tá. Quando ele entra na cúpula, embaixo da cúpula, ele fala assim, nossa, eu estou arrepiado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque isso me lembra a minha infância, quando eu ia na igreja com... Oi, Cris? Não, estou ouvindo. Continua. Tá, beleza. Lembra a minha infância, quando eu entrava na igreja com meu pai, no colo, e o som reverbera, parece que são vozes que estão vindo do céu. E ele todo arrepiado. Então, a capacidade da experiência do espaço, da percepção espacial, evocar a memória. E evocar a memória trazendo o quê, né? Trazendo a emoção. Então, ali ele evoca a memória e ele fala sobre o conceito de imensidão. E esse conceito de imensidão para o cego é muito diferente do nosso conceito de imensidão.
Vários relataram isso, porque nós, videntes, né? A gente usa esse termo, nós, videntes, não temos a noção da imensidão que um cego tem, porque a gente sempre tem a linha do horizonte como guia. Então, eles falam, quando a gente está no topo de uma colina, para nós aquilo é imensidão. Quando eu abro os braços, nada, eu não tenho nenhuma referência, é imensidão. Vocês, quando estão no topo da mesma colina, vocês olham e observam a linha do horizonte. Então, o conceito de imensidão deles é maior. E para ele, naquele momento, ele relembrou, né, trouxe para ele a memória afetiva de quando ele ia com o pai, no colo do pai, uma criança cega, ouvindo os cânticos, desprovido de referências. Então, o conceito da imensidão de céu, né? Então, todo esse conceito. É fantástico, gente. É linda essa passagem. Outras passagens que me marcaram também no CCBB foi de um matemático. E aí a gente percebe como a formação, como a experiência e a ambiência, também, que a gente vai falar na sequência, ela é corporificada. Sendo corporificada, ela é datada e ela pertence à pessoa. A gente tem algo que, obviamente, quando a gente está falando disso, a gente acaba tendo um modo do ser e o modo de estar juntos. Ela vai interferir nesse modo de estar juntos, mas existe algo que é muito pessoal. Então, as suas vivências, as suas experiências, as suas bagagens moldam a forma como você observa e como você percebe um espaço, tanto visualmente quanto sensorialmente. E esse cego, que era matemático, a percepção dele totalmente diferente. Eu lembro que a gente tinha terminado de fazer a visita, assim, a primeira etapa da visita, e a gente sentou na escadaria. E ele pediu para sentar, e daí ele conversando, falava bastante, eu também percebo. Falava, conversando, ele falou assim, você percebeu? Agora são 5:30 da tarde, eu lembro até o horário. Daí eu falei, como é que tu sabe? Porque ele não tinha acessado o relógio dele, né? Ele falou assim, você não percebeu? Eu falei, o quê? Ele falou assim, deu uma badalada. Badalada? Ele falou assim, espera, daqui a pouco vai dar 2, quando for 6 horas. Eu, 2? Quando foi 6 horas, ele falou, ó, escuta, quando era hora cheia, toca o sino 2 vezes. E quando é meia, é uma vez. Então, ele conseguiu perceber esse som que, para mim, passou completamente despercebido. Bom, daí ele falou assim, ô Kátia, me diz uma coisa, esse espaço é o que para você? Qual é a forma desse espaço? E eu lembro que eu brinquei com ele, tá, essa pergunta seria minha, não tua, né? Ele falou, não, mas me diz, qual que é a forma desse espaço? A gente estava bem ali naquela escadaria ali, onde tem, bem no centro, onde tem a cúpula, e onde tem uma cafeteria, se continua do mesmo jeito, né? A gente estava ali. Daí eu falei, é circular? Ele falou, tua percepção te enganou? Procura os cantos. Daí eu olhei e falei, caraca, realmente, né? Não é um quadrado. Dele assim, por causa da lei da Gestalt, você fechou o círculo. Daí eu, putz, ele falou, daí ele assim, a grande diferença que a gente tem para vocês é que como a gente vai, nós cegos, nós vamos da parte para o todo. Quando a gente vai na parte, a gente consegue detectar o quadrado. E vocês vão do todo para a parte, aí entra a lei da Gestalt. Então, para a gente tem vários, e isso a gente estuda direto, né? Vários os jogos visuais que a gente se confunde. E para o cego, isso é diferente. Então, também essa questão da percepção individualizada, personalizada, corporificada de cada um deles. E entre tantas histórias que a Cris disse que é para eu contar, e que depois tem que fazer o recorte, um dos cegos, né, Cris? Um dos cegos que eu entrevistei, ele se autodenominava caminhante. Então, normalmente, eu marcava em algum lugar e ia até eles. Ele falou, não, eu quero ir na tua casa.
E marcou comigo, sábado, 8 horas da manhã. Gente, odeio acordar cedo, até hoje. Hoje acordo, né? Não tem jeito, mas odeio acordar cedo. 8 horas da manhã, sábado. Eu falei, beleza, né? Eu falei para ele assim, mas tá, eu moro em tal lugar, expliquei. Ele falou, só me fala onde que eu tenho que descer no metrô e eu me viro. Beleza. Só que quando ele chegou, eu fui, porque eu morava, tinham 8 apartamentos no andar, então eu fui lá buscá-lo. Gente, mal arrumada, né? Tipo, um cara de sono, né? 8 horas da manhã, né, gente? Quando eu abro a porta do elevador, caraca, eu sou não, acho que foi o homem mais bonito que eu vi no Rio de Janeiro, gente, lindo, maravilhoso. Eu acho que eu fiquei tão sem ar que, obviamente, ele percebeu. Eu não tenho dúvida que ele tenha percebido. E aí ele foi até em casa e eu lembro que eu contei essa história e tinha a Regina Cohen, o pessoal que ouviu, ficou muito pé da vida. Ah, é, Kátia, porque cego não pode ser bonito? Eu falei, não, não tem nada a ver com isso. É que não é que ele não pode ser bonito, pode, mas é que ele é muito bonito. Essa é a diferença, é fora do padrão. E depois eu li uma história sobre ele, contada pela Ethel eu acho que é Rosenwelt, né? Que é aquela primeira cega, né? Ela está viva ainda, Cris? Está viva? A Ethel contou essa história num jornal, dizendo que ela tinha um amigo, cita o nome do amigo, e que ele era um cego que as pessoas paravam ele no shopping para dizer assim, cara, tu é lindo demais, tu é cego, mas tu é muito bonito. E ele dizia assim, pô, mas Deus também não podia ser tão sacana comigo, além de cego tinha que ser feio, né? Então, essa é a história dele, né? E em casa, a história dele também foi bem interessante, porque ele entrou, deixou a bengala e sentou na mesa, assim, logo na sequência. E aí a gente ficou conversando no processo da entrevista, mas antes de iniciar, o sol da manhã batia bem forte. Eu falei, ó, me dá uma licença. E fui andando até lá para fechar a janela, conversando com ele. Voltei e sentei para fazer a entrevista. Durante a entrevista, ele ficava estalando os dedos, nas costas, em cima, do lado e tal. Né? E daí, pesquisador, a gente não pode responder pelo pesquisado, né? Chegou no final, eu falei, eu percebi que você estalou os dedos, e por quê? Daí ele falou, você percebeu? Eu quase que falei, não, né? O tempo inteiro ele estalou os dedos, né? Ele assim... dele é que a percepção, o tato dos sentidos, ele culturalmente, ele é o mais impedido. Essa foi a explicação dele. Eu não posso chegar e pedir para você te tatear, né? Bem que se ele tivesse pedido, né? Que, tá, vamos lá. A gente podia conversar, negociar isso aí. Ó, essa parte tem que cortar, hein, gente? Depois. A gente podia negociar o tato, né, Cris? Mas ele falou assim: eu não posso chegar e te tatear para entender como você é. Senão, né, pode ser, ele nem falou em assédio, mas hoje, né, seria ainda mais cruel. Ele falou, eu não posso chegar na tua casa e ir passando a mão em tudo para entender como é. Então, eu uso o que eu consigo para interpretar teu espaço. O som é meu aliado. Dele assim, você quer saber como é a tua casa? Minha percepção da tua casa? Eu falei, quero. Daí a primeira coisa que ele faz, ele põe a mão assim na parede, na frente, mas ele não vai tateando para chegar na parede, ele coloca a mão exatamente onde estava. Ele assim, aqui tem uma parede, daí ele vira. Aqui tem tipo uma estante, uma divisória, ele usou um termo. Era uma estante de livro que servia de divisória mesmo, e ela não ia até o teto. Daí ele assim, daí ele vira. Aqui tem tipo um corredor. É porque quando ele entrou no apartamento, era menor e daí abria, fazia tipo um corredor mesmo. E era por onde eu tinha passado por ele para ir fechar a janela dele. E lá no fundo tem uma janela que dá acesso ao miolo de quadra, que tem uma quadra de futebol. Deu, oi? Não, para, né? Como que tu sabe que lá tem uma quadra de futebol? Ele falou assim, porque durante todo o tempo da entrevista, eu ouvi criança jogando futebol.
e só pode ser do miolo de quadra com uma quadra. Então, assim, eu não ouvi a criança, eu não tinha visto a quadra, eu fui certificar depois com os olhos, né? Que é o grande ticket, né? O certificador, né? E a percepção auditiva dele durante todo o processo é quase que um sonar, né? É impressionante. Nós que somos videntes ou pessoas que ficam cegas no início, elas não têm essa competência, né? Essa habilidade, na realidade, ela é desenvolvida e nem todos terão a mesma. Assim como que eu vejo, né, a maneira como eu vejo hoje, vocês que são arquitetos, a gente sabe o quanto que a gente vai decupando o nosso olhar, entendendo a diferença do olhar de um arquiteto para o olhar de um leigo, é diferente, né? Depois, quando a gente se torna pesquisador, a nossa diferença de olhar para um olhar de um arquiteto não pesquisador é muito diferente. Então, da mesma forma que o nosso olhar, a nossa percepção é moldada pela nossa experiência, a nossa vivência, a percepção de um cego, de um cadeirante, de todo ser humano, né? Ela é moldada através das suas experiências. Então, foi a dissertação de mestrado, eu acho que ela trouxe para mim, ela abriu um universo que depois ele vai para o doutorado com uma característica metodológica, mas com esse olhar de sensibilidade para o ambiente que eu estava, né? Então, com esse olhar de entendimento maior, com essa vivência que tivemos ao longo desse período de 2 anos do mestrado. Mesmo porque o mestrado é um momento, aí eu acho que deve ter gente fazendo mestrado e gente com doutorado, né? No grupo, é isso? Eu digo que o mestrado é o ápice da alegria e o doutorado é o ápice do estresse. Aí a vivência individual, né? A gente tem isso, a gente vivenciar esse espaço. E que legal que vocês são uma turma que estão entrando para o presencial, porque eu acredito que nada substitui, né, o contato, né? Quando a gente está falando em experiência, eu acho muito engraçado esse país que fala que o EAD substitui. Desculpa, a gente fala de espaço, a gente fala de experiência e a gente fala de vivência. E a universidade, o ambiente universidade, ele não se dá só a aprendizagem apenas com livros, a gente aprende com pessoas, a gente aprende na troca, a gente aprende indo para o fundão, vivendo essa realidade do fundão, né? A gente aprende no dia a dia. Eu acho que a gente aprende a viver no dia a dia, senão aquelas pessoas que vivem numa bolha, né? Essa imagem dessa vida numa bolha é muito triste, né? Então, que bom que vocês puderam, né? A gente está podendo viver de novo, né? Aqui em Santa Catarina, a gente não usa mais máscara, já faz bastante tempo. Graças a Deus, os números estão bem contidos, mas a gente já não usa mais máscara há muito tempo. E foi uma transformação também. No começo, eu não queria que meu filho fosse sem máscara para a escola, e conversei muito com a psicóloga, e ela disse assim, que o filho dela chegou para ela, e o filho menor falou para ela assim, mamãe, eu vi minha professora, ela é tão bonita, eu não sabia, eu só vi os olhos. Então, assim, quando tirou a máscara, o processo é bem estranho. Vocês vão ver a hora que vocês tirarem a máscara na universidade, o medo, né? Mas que bom que a gente já deu um passo à frente, vocês estão aí vivendo isso com a gente, né? Então, hoje eu vou passar algumas coisas mais rápidas, porque a gente já falou sobre elas. Basicamente, eu já contei para vocês um pouquinho do olhar que conduziu a pesquisa, né? Que é falar sobre essa questão das minhas errâncias, né? Então,
que eu iniciei no meu TCC em 1996, com orientações urbanas para cegos e deficientes visuais. Depois o meu mestrado, que traz arquitetura além da visão. E depois eu vou, então, para o doutorado com delineamento metodológico de uma etnotopografia dinâmica, né? E o LASC. E aí minha vida profissional, que está aí ao longo desse caminho. Então, a gente já conversou um pouquinho disso. E hoje, o que a gente vai tratar? A gente vai falar, então, dentro daquilo que eu já coloquei para você, o nosso ponto de partida, então, é a análise da experiência do lugar. Tem muito a ver com aquilo que a gente comentou já sobre os cegos, porque tudo começa ali, né? Todo sentido começa já na graduação, com essa inquietação, né, de tentar entender o que é que a arquitetura tem para além da visão, né? Então, nunca desmerecendo o caráter visual, mas sempre trazendo a arquitetura como muito mais complexa do que criar um elemento visual. A arquitetura, para nós, é muito mais que isso, né? Então, e essa forma dessa análise, conhecendo e entendendo que a arquitetura era muito mais que isso, a gente foi pensar de uma forma, a partir de inclusive na banca de mestrado, com o Fernando Lara, que foi o avaliador externo, ele dá uma cutucada sobre isso, né? Ele fala assim, e vocês já pensaram em desenvolvimento de uma metodologia? A Cris, muito antes, né, Cris, no teu doutorado, a Cris já traz o vídeo, ela faz uma filmagem com 3 câmeras, né, Cris, no teu doutorado? Acho que é algo assim. E, claro, não era o objeto da pesquisa, mas ela inicia, né? E aí, no meu mestrado, eu uso a câmera, mas também como elemento de pesquisa, enfim, não trago isso como um foco metodológico, como um aprofundamento para isso. E daí, no doutorado, sim. Então, que pesquisa é essa, né? No doutorado, o que a gente vai ver? Então, a análise da experiência do lugar, como avaliar essa ambiência tal como ela é vivida cotidianamente. Isso tudo me gerou para a gente a metodologia de análise etnotopográfica do movimento na urbe com e pela câmera, né? Então, a gente acabou encontrando, foi bem coisas da nossa mestre Yoda, da Cris. Ela sabia que eu estava muito mal, eu não sabia o que ia fazer, estava tateando no escuro tudo, não encontrava no doutorado algo que me queimasse por dentro, como diz a Cris, e estava na minha cara, mas não encontrava. E a Cris tinha um congresso na USP sobre etnografia e vídeo etnográfico. E a Cris falou, Kátia, me mandou, falou, vai, dá uma olhada nisso e vai. E eu fui, sem julgamento, ainda a Cris assim, sem julgamento, vai lá, aproveita, escuta. E quando eu falei, poxa, faz sentido, né? Vídeo etnográfico, olha só que interessante, eu posso aplicar de uma forma, eu posso aplicar da outra. Ali eu já saí com várias ideias. Eu falei assim, nossa, e comecei a pesquisar o conceito de vídeo etnográfico. E dentro desse conceito, a gente encontrou meu Deus do céu, eu até anotei, a Cornélia Eckert, que é uma grande pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, na área de vídeo etnográfico, vídeo, né, com e pela câmera. Essa expressão, inclusive, é dela. Ela tinha feito doutorado e tinha um grupo de pesquisa nessa área. Então, mas eram vídeos etnográficos, né, que retratavam toda essa questão de como que a pessoa vai a campo pesquisar, utilizando como um suporte o vídeo. Basicamente, era essa a ideia. Então, quando a gente vai a campo, os conceitos que a gente acaba trabalhando, né, antes de qualquer coisa, é o conceito de ambiência. E para que vocês entendam o que a gente vai tratar, quando a gente falar ambiência, a gente está falando
de uma entidade, de um termo que confere ao espaço o status de entidade poética, sensorial e multidirecional. Então, tem tudo a ver com o conceito que eu estudei no mestrado. Então, toda a bagagem do mestrado sobre experiência, sobre percepção, ela vem com uma nova abordagem, com um conceito, então, de ambiência. E quando eu falo de ambiência, eu estou falando também do conceito de como que ela é sentida. Então, quando o Thibaut traz, ele fala muito que a ambiência ela opera abaixo do nível da nossa consciência. Que antes de qualquer coisa, ela é sentida antes da gente conceituar, antes da gente compreender efetivamente, se intelectualizar, ela é corporificada. Quando a gente fala no conceito de ambiência, a gente está falando em corporificar. E quando eu digo incorporificar, eu falo, aí eu trago um pouquinho das narrativas que eu falei para vocês do mestrado, o quanto que o espaço é corporificado, quanto que a nossa emoção é corporificada. Então, quando o primeiro cego que eu contei para vocês, que ele chega embaixo da cúpula e ele se arrepia, é um efeito da ambiência. Depois ele vai entender que aquilo faz a memória para lá. Mas a ambiência ela é sentida antes de ser conceituada e intelectualizada. Então, qual que é a grande dificuldade que nós pesquisadores temos, né? Quando a gente está tratando de vídeo etnotopográfico, e propriamente do meu trabalho, eu estou falando de um trabalho que ele é datado, porque ele é a Kátia de 2008, e eu estou falando de um trabalho que é da Kátia. Então, isso na antropologia fruto de muita discussão e muito entendimento já, de que não existe uma pesquisa onde o pesquisador esteja ausente, porque o pesquisador ele está dentro, é ele. Então, a gente fala das nossas emoções. Eu costumo, toda vez que eu apresento, eu falo assim, a Kátia hoje, lá, certamente passado esse tempo, teria outras percepções, né? Talvez o resultado final fosse o mesmo, mas as percepções, as indagações fossem diferentes, porque a gente muda com o decorrer do tempo e as nossas percepções vão alterando. Então, ela é sentida antes de ser corporificada, e ela é corporificada. E isso, gente, a gente fala assim, olha só, quando a gente está em campo e justifica muito a nossa pesquisa, a gente tem esse sentido. Então, às vezes a gente está andando numa determinada velocidade, a gente diminui a velocidade, ou a gente aumenta a velocidade. Mas isso é tão automático, como ela é sentida antes de ser intelectualizada, muitas vezes esse nosso deslocamento, que tem a ver, né, com essa nossa motilidade, que é o ritmo que a gente imprime no movimento, ele não é levado em consideração, ele não é questionado. E a câmera faz com que você consiga perceber, retornar e se questionar. Mas por que a Cris foi... a primeira pessoa que percebeu foi a Cris. A gente estava mostrando um trecho de um vídeo para ela, tentando entender um local específico lá na cidade de São Francisco do Sul, onde foi o meu estudo de caso, e a Cris falou, ué, o que aconteceu? Tu diminuiu o ritmo? Nem eu, revendo o vídeo, eu não tinha percebido que eu diminuí o ritmo. Eu falei, diminuí? A Cris, sim, diminuiu, volta lá. Aí a gente voltou, daí a gente começou a se questionar. O local. Olha só, tu saiu de um lugar com várias pessoas, aqui o local ficou ermo, não tinha ninguém. Depois você visualizou um ponto, tinha uma pessoa só, você ficou com medo. Então a gente traz questões que na época não trouxe, mas inclusive poderíamos trazer, né, o corpo feminino dentro daquele espaço, né, o quanto que isso afetou meu movimento, o quanto que tem, né, disso. E isso fala da ambiência. E a metodologia do vídeo, ela faz com que você possa retornar ao momento da tua experiência e se questionar sobre ela, né? Então, por isso que ela é tão
interessante para quem está buscando entender as percepções, as experiências e a ambiência, né, como um elemento, né? E isso, então, trouxe para a gente a ideia do deslocamento, né, a ideia desse se deslocar como uma ferramenta de apreensão das ambiências. Se deslocar tem a ver com o como da ação, né? O deslocamento tem a ver com o ritmo e tem a ver com o como da ação, que é a ambiência, e não com o que da ação. Então, é isso, é a ambiência, a gente acredita que a ambiência é que dita o ritmo desse movimento, né? A informação que o lugar traz para a gente, em que ocorre o movimento, ele fala muito do modo de ser e o modo de estar junto. Então, essa relação do deslocamento como uma ferramenta de apreensão da ambiência tem a ver com essa relação que a gente tem de análise propriamente da ambiência, desses ritmos que a ambiência nos coloca. Então, a pergunta, né? Você já se perdeu pela cidade? Um dos grandes autores que a gente pesquisou, Dessertaux, que é o primeiro a cunhar o termo errância, né, que ele vai falar muito sobre essas questões da errância, ele fala assim: a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa experiência, eles são caminhantes, pedestres, cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com espaços que não se veem, têm dele um conhecimento tão cego como no corpo a corpo amoroso. Os caminhos que se respondem nesse entrelaçamento, poesias ignoradas de que cada corpo é um elemento assinado por muitos outros, escapam à legibilidade. Tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada. Então, quando a gente está falando sobre você já se perdeu pela cidade, que são as errâncias, que é o método que a gente vai trabalhar no doutorado, a gente está trazendo vários autores depois de Dessertaux, né? Então, a gente tem Dessertaux, Kevin Lynch, que traz também, Ogoiá, Thibault, a Paola Berenstein e tantos outros, o nosso grupo inteiro de pesquisa, né? Então, assim, são tantos autores que se debruçaram sobre esse termo, tantas bibliografias falando sobre essa experiência do caminhar, mas é tão interessante quando a gente volta no Dessertaux e ele traz esse termo que eu acho muito interessante, os praticantes da cidade, né? E como esses praticantes ordinários da cidade, eles são quase cegos, porque a gente vai falar sobre isso. Quando eu sou um praticante ordinário, eu deixo de perceber muitas coisas, né? Porque o caminhar, gente, ele é um processo de apropriação pelo pedestre do local. O caminhar, ele é uma realização do espaço, ele é um contrato pragmático do praticante da cidade sobre uma forma de movimento. Então, quando um arquiteto define os trajetos possíveis dos seus pedestres, como nessa imagem, ele não prevê, muitas vezes, como que esse espaço vai ser utilizado. Eu lembro que a gente esteve com um grupo de alunos na Espanha, em Barcelona, e nós fomos naquele bairro @22, eu não sei se vocês conhecem, e lá tem um museu, o Museu Blau, do Herzog de Meuron, e é o lugar mais ermo que eu já fui. O museu eu já tinha visto em revista, com fotos, beleza, né? Eu adoro uma arquitetura contemporânea, achei super legal. No lugar eu achei horroroso, eu achei que não tinha nada a ver com a identidade, eu achei o lugar extremamente perigoso, não era um lugar que eu gostaria de ficar, não tinha escala humana, era tipo Brasília com um museu preto. Eu não sei se alguém teve uma experiência diferente, Cris, eu não sei se tu
Com certeza tu já foi, sabe qual que eu estou falando, Cris e Ethel. Sim. Tá vendo? E eu particularmente achei, né, pensando aí na ambiência como algo que corporifica, um espaço que não se torna diferente dos outros ambientes de Barcelona, apesar de ser extremamente turística, que você sentia a identidade, as pessoas, né? Até mesmo os turistas, o movimento lá, aquele local ermo, aquela paisagem muito escura. Então, assim, o que o arquiteto quer, né? Qual é o comportamento? Como que esse caminhar num lugar gigante, como que ele toca o praticante, mesmo o praticante que é o turista? Então, esse questionamento é um questionamento que a gente tem que se fazer toda vez que a gente está nesses espaços e que a gente, como pesquisador, principalmente, né? Por quê? Porque os praticantes da cidade, eles sempre ressignificam seus espaços através dos seus usos, das suas apropriações, né? Da forma como esse espaço ele é vivido, né? E para isso a gente acredita que nada, nenhuma fotografia, nenhum texto é capaz de restituir a experiência inscrita pelo corpo nesses locais, né? Então, já dizia Summer, né, que a vivência ambiental ela é afetada por vários atributos, né, como duração, a quantidade de tempo que uma pessoa passa num edifício ou numa cidade, pelo próprio ritmo, né? Se você vê um lago através de um carro a 100 km por hora, a tua percepção é uma, se você o percebe caminhando, a tua percepção é outra. Se você percebe caminhando como um pesquisador atento a tua percepção é outra. Se você é um cego, a tua percepção é outra. Então, assim, o atributo que a gente confere ao ambiente, ao lugar, ele varia de pessoa para pessoa e de acordo, então, com a duração, com o ritmo, com a sequência. Da onde você começou, para onde você vai? Quais são as sequências, né? Certos caminhos, eles vão proporcionando contrastes e surpresas, tornando um edifício ou uma cidade mais vívida ou não. A constância é diferente a percepção se você for uma vez, de uma visita longa, uma única vez, de várias visitas curtas, porque a constância traz um outro tipo de apreensão e compreensão do espaço, né? A familiaridade, o quanto de tempo você tem com esse ambiente. Então, assim, se você é um visitante ou se você é um antigo morador. Então, quando por exemplo, na minha pesquisa de doutorado em São Francisco, quando eu decido fazer a pesquisa, eu era um visitante. Foi o meu primeiro olhar sobre São Francisco do Sul. Né? Eu me fascinei com a lenda, eu achei estranho, aquilo me tocou, como o ritmo daquela cidade, a maneira como as coisas aconteceram, eu achei tudo aquilo muito cenográfico, teatral. O que era aquilo? Eu vou trazer para vocês na sequência. Então, o que era aquilo? Isso fez com que despertasse em mim uma curiosidade, né? E aí, ao longo da pesquisa, se desenvolveu ao longo do ano, para que eu pudesse ter, né, ao longo dessa pesquisa, essa vivência desse ambiente, dessa ambiência, né? Tendo duração, ritmo, sequência, reproduzindo certos caminhos, invertendo a sequência, caminhando por locais que eu não caminhava. Isso tudo é muito importante para quem vai pesquisar a URB e quer entender as ambiências, né? Então, por isso que uma imagem não é suficiente. Então, como explorar as ambiências? A metodologia que a gente foi desenvolvendo ao longo do doutorado, né? Em primeiro momento, as errâncias, apesar que eu vou falar em primeiro momento, vou falar sobre os 4, porque não tem essa história de primeiro, segundo momento, né? Mas a errância é o princípio, é se perder, se deixar ser conduzido pela ambiência, se interrogar dela a todo momento, ser corporificada essa vivência ao longo desse caminhar. Então, esse era o princípio.
como entender a percepção, as relações de afeto, me questionar sobre isso, entender como essa ambiência me tocava, a partir dessa vivência, buscar informações. Então, quando eu vou para São Francisco, base de toda pesquisa etnográfica, eu não pesquiso sobre São Francisco. Eu não vou ler a história de São Francisco, eu não vou fazer o trajeto, referência bibliográfica, pesquisa de campo e etc. Eu vou para a pesquisa. E a pesquisa de campo, como ela me afeta na minha ambiência, obviamente que os conceitos de ambiência, experiência, para entender essa metodologia, isso aqui estava construído, né, gente? Mas, assim, para entender o lugar, eu não leio sobre o lugar, eu vou para o lugar, porque o que me interessa é saber como a ambiência daquele lugar vai me tocar. Então, primeiro ponto, errância. Segundo lugar, câmera na mão. Então, qual é a forma, o suporte da pesquisa? O suporte da minha pesquisa é a câmera na mão. Já há algum tempo eu venho falando, né? Vocês percebem que eu falo com a mão o tempo todo, né? Agora, vocês não me conhecem pessoalmente, só a Cris e a Ethel, elas sabem que, além de falar com a mão, eu tenho uma doença familiar chamada tremor essencial. A tendência é que vire quase que um Parkinson. Olha só que legal. Toda vez que eu olho meu pai com 80 anos, tomando café da manhã, eu penso, um dia estou eu aí, né? Tendo que segurar a xícara com as duas mãos e, às vezes, não dando muito certo. Mas, enfim, eu tremo. E em situações de estresse, o tremor cria, obviamente, né, gente? Pergunta para a Cris, aquele negócio de laser não funciona para mim. Eu deixo as pessoas cegas, primeiro que as pessoas ficam tontas de tão segurando aquele negócio, ficar zanzando sobre a tela, né? Então, se vocês me vissem, vocês iriam entender. Agora, vocês imaginem, essa pessoa que treme e fala com as mãos segurando uma câmera, num lugar histórico, com um calçamento histórico, né? Então, ou você olhava para o chão, se você olha para o chão, se você não olha para o chão, você se estabefa no chão, enfim. A Cris viu. Os primeiros vídeos falavam da Kátia pesquisadora, aliás, todos os vídeos falam da Kátia pesquisadora. Era uma loucura, a gente mal conseguiu assistir, dava enjoo, porque era assim, o que eu estou pesquisando? Não sei. Minha primeira entrada em campo. Vai e vive. Era a câmera para tudo que era lado, né? E vai para lá, e vai para cá, e vai para cima, vai para baixo. Era a câmera. Então, meu sonho é trabalhar. Eu vou fazer isso ano que vem, viu, Cris? Na próxima, eu acho que eu vou ter um material diferente, se Deus quiser. Vou ter mais tempo para pesquisa ano que vem, se Deus quiser, Cris. Logo, logo. Faz parte dos novos projetos de vida. A câmera na mão, o meu desejo é uma GoPro. Talvez tenha outras tecnologias já melhor avançada, mas uma GoPro que eu possa colocar longe da minha mão e que ela acompanhe o deslocamento do meu rosto. Eu acho que isso é perfeito, porque ela vai acompanhar o meu ritmo, o meu olhar, ela vai acompanhar todo o processo, me liberando para poder viver melhor esse ambiente, né? Com mais naturalidade ainda. Então, câmera na mão. Um outro item importante é o roteiro, mas o roteiro ele é construído a cada visita a campo, você faz um planejamento de eu vou visitar, vou sair daqui, vou chegar lá, e anota posteriormente à visita, você vai anotar o que aconteceu dentro do teu roteiro, porque a ideia da errância é se perder. Você faz um roteiro, você traça um plano, mas você se perde, e o se perder é um momento do questionamento. Por que eu me perdi? Por que eu deixei de seguir o roteiro? Aonde foi? O que me chamou a atenção? O que aconteceu? Né? Então, são vários questionamentos que você faz. E, por fim, não menos importante, a observação diferida, que é você fazer a decupagem de todo o material que você produziu em campo. Né? Então, essa é a metodologia. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Então, as errâncias urbanas, né? Quando a gente está falando em errâncias, a gente está falando sobre um método que vai conduzir o corpo do pesquisador em campo, de forma que esse corpo do pesquisador,
ele vai andar com e como o pesquisado. Esse é um termo da Cornélia, andar com e como o pesquisado. Quando você está em campo, você anda, você olha muito ao redor, a maneira como os outros, porque o Thibaut tem uma frase muito interessante. Quando ele traz o conceito de ambiência e que ele fala do ritmo, ele fala do estilo de motilidade, que a ambiência, o estilo de motilidade, ele é informado pelo lugar em que ocorre o movimento, uma forma do modo de ser e o modo de estar junto. Então, por mais corporificado que seja, é bem isso, andar com e como pesquisado. Então, para praticar essa errância, o pesquisador ele precisa aprender a pertencer ao território investigado. Então, pertencer é compreender como as práticas, o que a gente chama as micropráticas, como que elas acontecem. Como se você fizesse ali tua morada, teu lugar de intimidade, tua acomodação afetiva, através, né, a Cornélia fala muito disso, através dos devaneios de repouso. Então, é tornar aquilo que é estranho em conhecido, é tornar o território investigado se tornar pertencente ao território investigado, de forma que você passe despercebido. Pensem que eu estava estranha na cidade, com uma câmera na mão. Então, as pessoas me paravam para perguntar se eu era da Rede Globo, se eu estava ali pelo IFAM. O maior medo deles era se eu era do IFAM. Quer ver se eu parasse na frente de alguma casa? Meu Deus, tu é do IFAM? Eles já vinham com pedras na mão. Eles morrem de medo porque é uma cidade praticamente toda tombada e a população mais humilde sofre com os tombamentos também. Então, eles morrem de medo que seja o IFAM. Daí, quando eu falava que não, aí eu era super bem recebida. Ao longo do tempo, a pesquisa durou 1 ano. Ela iniciou na Festilha e terminou na Festilha. Então, ela foi 1 ano, passando por todos os momentos importantes da cidade, todos os as micropráticas e as práticas. Então, dia a dia, todos os dias da semana, todos os horários. Então, a gente fez pesquisa manhã, tarde, noite. A gente fez pesquisa em eventos, por exemplo, carnaval, festa da padroeira, festilha. Que mais, Cris? Agora não me lembro, mas tem mais um evento. Carnaval em São Chico é bem famoso. Então, a gente foi pertencendo, saída de igreja no domingo, entendendo os cenários e a forma como esses cenários eles eram apropriados pela população e pelos turistas, porque a gente tem uma dinâmica de turismo diferente do Rio de Janeiro aqui. Ela é sazonal. Então, você tem uma dinâmica sazonal muito forte a partir de novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai até o carnaval. A gente tem um número, assim, o número de habitantes triplica. Assim, problemas gigantes para a cidade, né, para administrar. Porque normalmente falta água, é um inferno, né? Aqui no sul, a gente sofre muito com isso, com a sazonalidade. Em São Chico, tem algo muito interessante, que foi aonde me cativou, que é o Barco Príncipe. O Barco Príncipe, ele sai de Joinville, que é onde eu moro, e ele faz a Baía da Babitonga. E ele é sempre todos os domingos, sábados e domingos. Então, no período do Barco Príncipe, tem o horário da chegada do Barco Príncipe. Isso é um evento na cidade. Um evento datado, que conta a lenda. Eu vou mostrar para vocês, para não estragar a surpresa. Ele é um evento. Foi esse evento que me fez fazer a pesquisa em São Francisco. Então, ser arquiteto, nessa pesquisa, o que a gente sugere para vocês? Explorar a cidade através de deslocamentos periódicos em seus territórios, sendo esses deslocamentos realizados a partir de 3 atividades, né? Lembra que eu falei para vocês do roteiro? O roteiro é a orientação. Então, o primeiro momento é orientar.
Depois se desorientar, aí entra as errâncias, se perder. Lembra do Flaner? Então, que a base do dissertor da pesquisa é o Flaner. Então, se desorientar, se permite se desorientar. E, por fim, se reorientar, que é o quê? A observação diferida e a complementação no caderno de campo. Então, sempre isso, esse percurso de orientação, desorientação e reorientação, acompanhado pela câmera na mão e pelo diário de campo. Então, esses são os trajetos, né, gente? Esse é o passo a passo que eu estou mostrando para vocês da nossa metodologia que a gente construiu. Não foi assim, a gente não chegou com ela em campo. O grande dilema da minha tese, gente, toda tese tem os seus milhares de dilemas, mas o grande dilema da minha tese, a Cris sabe, até o último dia, era em que lugar que eu coloco a metodologia. E para montar a apresentação foi a mesma história. Em que momento eu apresento essa metodologia? A metodologia vem antes ou depois da pesquisa de campo? Por quê? Porque a metodologia se construiu a partir da pesquisa de campo. A pesquisa de campo não era o meu fim, ela era o meu meio. Eu usei da pesquisa de campo para entender qual a melhor forma, qual a melhor metodologia seria para eu abordar esse campo, para eu entender ele. Por isso que foi tão demorado, tão angustiante, porque eu não fui para o campo para pesquisar como as pessoas se apropriavam da rua de São Chico. Não, eu fui para São Chico, para o centro histórico, para desenvolver uma metodologia de compreensão corporal de ambiência, usando a câmera. Então, era isso que eu sabia. O resto veio. E aí, sim, o estudo de caso é para dizer e mostrar que realmente a pesquisa fez sentido e que eu cheguei a um resultado do desenvolvimento da pesquisa. E foi o ir e vir constante para chegar nesse método, né, que vocês podem utilizar, revisar, complementar, né, e por aí afora. Então, orientação, desorientação e reorientação. Isso tudo, gente, o primeiro momento é o de preparação. Então, a preparação é o quê? Estabelecer o locus da pesquisa, esquematizar o contorno, o contexto, aonde serão pesquisados e como que vai ser esse percurso feito pelo pesquisador andarilho, né? Caso a pesquisa ocorra, por exemplo, num ambiente familiar, aí lá vem, né? Gilberto Velho já dizia em 78, devemos relançar nosso olhar, buscando a dialética do estranhamento do familiar e da familiarização com o que é estranho. É muito mais, eu considero muito mais difícil, e, gente, isso é batata, tá? Em tudo, quando você é familiar em algo. Quer ver? Minha experiência como professora na graduação e orientadora de monografia. Pode saber que vai dar problema quando o aluno chega com um problema, eu vou fazer a igreja da minha paróquia porque depois eu quero construir. Ele vem com tudo aquilo já construído, ele não abre. Até tem uma fala que eu gosto bastante, que é do Le Corbusier, quando ele é chamado para fazer a Capela Ronchamp, e ele chega para o padre e fala assim, olha, eu não me sinto apto para fazer o projeto, porque eu não sou cristão, eu sou ateu, eu não acredito. E aí o padre, o papa, sei lá qual foi quem foi da igreja, não foi o papa, obviamente, mas chegou para ele e falou assim, é justamente por isso que nós estamos te contratando. O fato de você ser ateu e ser um grande arquiteto, você vai conseguir colocar no papel aquilo, a essência do que a gente acredita, sem recorrer a velhas simbologias. E aí ele fez a Capela Ronchamp, e a gente sabe, né, totalmente quebrou paradigmas do que vinham sendo as igrejas. Então, o que ele fez? Ele fez a familiarização do que é estranho, e não, né, o estranhamento do familiar. Mas sempre que você vai para campo, num lugar que você é familiar, é necessário você fazer as perguntas, porque às vezes essas perguntas elas se tornam muito óbvias,
Uma vez eu orientei um trabalho de TCC de uma aluna cadeirante, foi um problema, porque ela falava dela, na realidade não é uma aluna cadeirante, o pai era cadeirante. E toda vez que ele falava do pai. E eu falava, cara, tu tem que